A circunferência ela seria um conjunto de pontos que mantém sempre a mesma distância de um ponto dado, que é chamado de centro. Então temos aqui uma circunferência de centro C. A distância de C, que é o centro, até um ponto da circunferência, até qualquer ponto da circunferência, é chamado de raio. Então nós temos aqui, essa linha em vermelho seria o raio da circunferência. O raio é a distância, portanto, do centro da circunferência até um ponto da circunferência, mas ele não faz parte da circunferência. Circunferência seria só esse contorno. Um segmento que tem extremidades em pontos da circunferência e passa pelo centro da circunferência é chamado de diâmetro. Então aqui nós temos o diâmetro dessa circunferência. Qual seria a relação entre o diâmetro e o raio? Bom, pela figura já dá para a gente ver que vamos chamar aqui o diâmetro de D, o raio de R, e a relação seria essa, que o diâmetro, que eu representei por D, ele é igual a 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes R, portanto o diâmetro é o dobro do raio. Então nós temos aqui o diâmetro, que seria essa linha azul, ela seria 2 vezes o raio, contém dois raios aqui nessa linha. Ou o raio é a metade do diâmetro. A razão entre o comprimento de sua circunferência, ou seja, a razão entre o comprimento da circunferência do círculo e o seu diâmetro é uma constante. Então, essa linha vermelha seria a circunferência do círculo, essa linha azul seria o diâmetro desse círculo, ou o diâmetro da circunferência. Então, representando por C o comprimento da circunferência, por D o diâmetro e por O centro da circunferência, a gente pode escrever justamente isso aqui, que o comprimento da circunferência, o que seria o comprimento da circunferência? É você pegar, imaginar essa linha vermelha aqui, que forma a circunferência, desenrolada. Então, aqui representaria ela desenrolada. Isso seria o comprimento da circunferência representada por C. E dividir pelo seu diâmetro, que seria aqui, ou seja, dividir esse segmento por esse segmento, esse valor é igual a uma constante. Essa constante foi chamada de π. O que seria π? Essa letra grega que está desenhada aqui. Ou seja, o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro é uma constante, ou seja, é um número, e esse número foi representado por uma letra grega. Esse número é muito especial. Esse π é um número irracional. O que significa dizer que ele é um número irracional? Ele é um número que tem infinitas casas decimais não periódicas. E aqui nós botamos um valor aproximado dele, com muitas casas decimais, mas aqui nós temos infinitas, milhares, milhões, bilhões de casas decimais. Então nós colocamos 3,14, 15, 92, 65 e por aí vai. Aqui, esses 3 pontos indicam que trata-se de infinitas casas decimais não periódicas. Então a gente tem que saber que o π seria o quê? Ele é o resultado da divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Seria a primeira coisa. E a outra coisa é que ele é um número irracional. Bom, já que o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro é igual ao π, se eu multiplicar em cruz aqui, eu vou obter que o comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Nós já vimos antes que existe uma relação entre diâmetro e raio, ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. Então, eu vou pegar essa relação, ou seja, vou pegar o 2r, que equivale ao valor, equivale ao diâmetro, e vou substituir no lugar do d. Então, ficaria assim, C é igual a 2πr. Esse 2r seria em substituição do diâmetro. C igual a 2πr, portanto, é uma fórmula que, através dela, nós conseguimos obter o comprimento de uma circunferência. Então,
comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π, que seria aquela constante, aquele número irracional, vezes o r. Uma observação é que o π, nós em alguns exercícios deixaremos ele representado dessa forma, que seria seu valor exato, mas em outras ocasiões nós vamos considerar o valor aproximado por π. Normalmente esse valor seria 3,14, mas quem determina seria o elaborador do exercício. Então, o valor de π nem sempre a gente vai substituir pelo valor aproximado dele, que seria 3,14. Aplicando então essa fórmula em uma circunferência onde nós temos o raio valendo 1,5, e eu quero achar justamente o valor do comprimento dessa linha aqui, ou seja, o comprimento da circunferência. Então eu vou usar a fórmula C igual a 2πr, que a gente viu anteriormente. E como que eu vou obter o comprimento? Basta eu colocar no lugar do r o valor do seu raio, que seria 1,5. Então nessa fórmula aqui, substituindo 1,5 por r, nós teremos então C igual a 2 vezes π vezes 1,5, que seria o raio. Agora, se eu vou multiplicar 2 vezes 1,5, eu vou ter que o comprimento então é igual a 3π. Esse então é o comprimento dessa circunferência. Agora, a gente não tem aqui a figura, né, para auxiliar, mas a fórmula é a mesma, o enunciado é o mesmo, em que agora o raio vale 23 centímetros. Então, da mesma forma, o comprimento é igual a 2πr, substituindo no lugar do r o 23 centímetros, nós teremos que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes 23, que seria o raio. Multiplicando 2 vezes 23, o comprimento da circunferência então é igual a 46 π centímetros. Agora, um exercício mais bem elaborado, em que é dado o comprimento da circunferência. Ou seja, nos outros exercícios nós demos o raio para achar o comprimento, agora a gente vai dar o comprimento para a gente achar o raio. Nesse caso, o comprimento aqui vale 94,2 e está pedindo para determinar o diâmetro dessa circunferência. E o detalhe é que está pedindo aqui para você considerar π igual a 3,14. Então, aqui no caso, π é igual a 3,14, ou seja, nós vamos usar um valor aproximado dado no problema para π. E como eu quero calcular aí, mesmo eu querendo calcular o valor do diâmetro, eu vou usar a fórmula, né, do comprimento da circunferência. Por quê? Porque eu tenho o comprimento da circunferência. E apesar de nessa fórmula não ser dado o diâmetro, mas aqui eu tenho o raio. Achando o raio, eu acho o diâmetro. Então, basta aqui eu substituir no lugar do C, eu vou botar o valor do comprimento da circunferência. Então, não vou mudar essa fórmula. Então, a gente vinha até agora substituindo no lugar do R, né? Mas agora a gente vai substituir no lugar do C. Então, vai ficar 94,2, que seria o comprimento da circunferência, é igual a 2 vezes, aqui a gente está substituindo o π por 3,14, porque falou para considerar π igual a 3,14 vezes o raio. Então, 94,2, que é o comprimento da circunferência, tem que ler o enunciado, ver o que foi dado e o que está pedindo. Foi dado o comprimento, então eu tenho que colocar 94,2 no lugar do C, obedecendo essa fórmula. Igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Bom, multiplicando aí 2 vezes 3,14, desse passo para esse, eu simplesmente fiz esse produto, que resultou em 6,28. Para terminar, basta isolar o R, ou seja, passar o 6,28 para cá, dividindo. Então vai ficar R é igual a 94,2 dividido por 6,28. 94,2 dividido por 6,28, eu vou obter que o raio vale 15. Mas o problema ainda não acabou, porque está pedindo para determinar o diâmetro. Nós temos aqui o 15 seria o valor do raio. É um detalhe, né, já mostra que a gente já sabe fazer, mas a gente precisa responder a pergunta, né, achar o que está pedindo aqui.
Então a gente já sabe que a relação entre raio e diâmetro, que o diâmetro é o dobro do raio, então vou ter que, já que o diâmetro é o dobro do raio, diâmetro é igual a 2 vezes 15, portanto o diâmetro é igual a 30 centímetros. E essa foi nossa aula sobre comprimento da circunferência.